Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Galaxy S23 Plus em comparação com o iPhone 14 Pro. Qual aparelho pode ser a melhor opção para o seu perfil de uso? Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então aqui estão os dois aparelhos. Hoje em dia, dia 23 de fevereiro de 2023, esses aparelhos têm um preço que mais ou menos dá uma diferença de R$ 1.000 a mais para o iPhone 14 Pro, tá? Então essa é a diferença que você vai encontrar no mercado. Como nós estamos na época de lançamento deste modelo aqui, pode ser que você compre o de 256 e leve o de 512, que é uma vantagem e tanto, tá? Então esse é um ponto que tem que ser observado, pode ter aí uma diferença para o lado do aparelho da Samsung, que pode valer a pena. Com relação a design, eu vou ser muito sincero, eles têm um tamanho muito semelhante, diferença é que nós temos uma tela de 6.6 polegadas no aparelho da Samsung contra uma tela de 6.1 do aparelho da Apple, tá? Só que no aparelho da Apple nós temos 1179 por 2.555 pixels, desculpe, contra 1080 por 2340. Então aqui nós temos uma resolução maior, né? É até meio diferente isso acontecer. Aqui nós temos o Ceramic Shield da Apple e aqui nós temos Gorilla Glass Victus Plus. Pelo que eu me lembro é Plus ou 2, mas é um Gorilla Victus atualizado, tá? Bom, vamos falar um pouco de design dos dois aparelhos. Eu estou bem satisfeito com os dois aparelhos, gosto dessa lateral aqui, um pouquinho reta, arredondada na curvatura, né, aqui. A traseira com esse acabamento fosco está bem bonito, marca pouquíssimo aqui, fica bem agradável nas mãos e é uma tela boa. E ao mesmo tempo esse aparelho fica legal no bolso, não é um aparelho que é um trambolho, né? Ele fica bem no bolso. Bom, aqui nós temos o aparelho um pouco menor, ele fica mais confortável no bolso. Essas lentes aqui, elas sobressaem bastante, mais do que no caso aqui do aparelho da Samsung. Então aqui você tem um módulo muito maior que implica, né, aqui por exemplo, ele fica um pouco mais retinho em cima da mesa, enquanto aqui se você tiver sem capinha, ó, ele vai ficar com um balanço maior, mas não atrapalha nem para digitar, só se você tocar aqui em cima com força. Então, no ponto de vista de design, gosto dos dois, acho que os dois estão muito bonitos, cada um aí no seu estilo, mas os dois não tenho nenhuma reclamação quanto ao design. Com relação à tela que eu falei para vocês, nós temos uma resolução maior aqui no aparelho da Apple, mas aqui nós temos uma tela um pouco maior, sem deixar o aparelho gigante, tá? E muito bem aproveitado. Olha aqui na parte de cima, né, enquanto nós temos a pílula ali, que é a grande inovação do aparelho esse ano, aqui nós temos somente aquele pontinho da câmera, então temos ali uma barra superior, vamos chamar assim, muito melhor aproveitada. Com relação à visualização à luz do sol, gosto muito das duas, mas percebi que no aparelho da Apple eu tenho uma visualização um pouco melhor, parece que tem um pouquinho mais de brilho, acaba ficando com uma visualização mais interessante. Com relação ao áudio, os dois tem alto-falantes estéreo. O que eu percebo, isso já de um bom tempo para cá, é que a Apple entrega um pouco mais de som grave. Se você tiver a oportunidade de comparar até no escritório, num ambiente um pouco mais silencioso ou em casa, vai dar para notar que aqui você tem um som mais encorpado, com um pouco mais de grave do que nos aparelhos da Samsung. Não é nada assim absurdo, mas você consegue notar, isso não tem jeito. Com relação ao desbloqueio do aparelho, o desbloqueio da Apple é feito pelo Face ID, funciona até com máscara, quando era mais necessário sair com máscara, hoje, dependendo do lugar, também acaba sendo necessário, e você consegue ficar super bem, ele identifica de uma forma super rápida, e aqui nós temos o desbloqueio na tela, que também está funcionando
bem, é rápido, não tenho nenhuma reclamação, gosto dos dois meios de desbloqueio. Para quem mora em lugares frios, talvez seja um incômodo por conta da necessidade de tocar na tela. Se você tiver de luva, mora num lugar muito frio, pode ser um problema, o Face ID pode acabar sendo mais interessante, tá? Bom, seguindo em frente aqui com relação à bateria, eu vou ser sincero, os dois, no meu uso, os dois duram um dia de trabalho completo, um dia de uso. Desde o momento que eu acordo, eu tiro ali, no máximo dou uma carguinha até 100%. Geralmente eu acordo com esses dois modelos com, sei lá, 70 não, entre 85% e 90%, depois de uma noite ali, uso um pouco antes de dormir, depois fica direto, e aí no final do dia dá para chegar ali com os seus 35% a 40%, o final do dia útil, então dá para usar até ali bem mais tarde, tranquilo, não vi nenhum grande problema, mas obviamente a bateria vai gastar um pouco mais, né? É normal, porque são aparelhos robustos, aparelhos com processadores potentes, então não tem muito jeito, tá? Os dois têm suporte, né? Eles resistem à água, IP68 nos dois. As câmeras frontal, eu estou gostando bastante de ver os resultados nos dois casos. Nós temos ali um desfoque muito, muito bom. Então, eu estou achando bem interessante mesmo os resultados, tá? Aqui, vamos tentar colocar no modo retrato nos dois. Vamos virar essa câmera. E aqui, não sei se vai dar para ver muita coisa, mas olha, nos dois casos, os resultados são bem interessantes do modo retrato, tá? Há quem goste um pouco mais do recorte da Apple, tem gente que gosta mais da Samsung, mas o ponto é que os dois estão fazendo um bom trabalho, não vê assim nenhum grande problema com nenhum dos dois. Bom, com relação à câmera, aqui nós temos o modo cinema no aparelho da Apple, mas nós temos aqui outras opções interessantes, como o vídeo em retrato, que acaba entregando a mesma experiência, uma experiência muito semelhante, tá? Identifica superfícies, identifica animais, identifica pessoas, isso no caso da Samsung. No caso da Apple também, identifica muito bem quando eu preciso identificar uma pessoa, ou um bichinho de estimação, qualquer coisa parecida. E tem aquele recurso que você, ao tirar os olhos, né, ao tirar os olhos da câmera, ele vai fixar no que está atrás de você. Então, bem interessante, bem útil. Diferenças aqui, nós temos, por exemplo, né, no lado do aparelho da Apple, nós temos um modo macro, tá? Então aqui, ó, quando você clica aqui na florzinha, ó, nós temos um modo macro muito legal, diga-se de passagem, tá? Enquanto no aparelho da Samsung você só vai ter esse recurso se estiver com o Ultra, tá? Questão de zoom, eles são muito semelhantes, nós temos 3 vezes de zoom aí no aparelho da Samsung e também no aparelho da Apple, ó. Então não tem muita diferença. Obviamente, quando você coloca aqui no modo digital, dá para chegar em 15 no aparelho da Apple e no aparelho da Samsung dá para chegar em 30. É bom de usar? Fica legal? Não fica grande coisa, mas é legal ter. Até 10 vezes esse aparelho da Samsung vai muito bem, 10, 15 vezes, mesmo colocando um pouquinho de digital, zoom digital, ele vai muito bem. Então, tudo uma questão de necessidade e gosto de cada um. Os dois carregam sem fio, isso é um ponto interessante também. Desempenho dos dois, em teste de bancada, sempre, né, a Apple acaba tendo um resultado superior, mas no dia a dia você não percebe, os dois têm um desempenho muito semelhante, os dois trabalham super, super bem. Para jogar, qual é melhor? Eu gosto muito dos dois. Aqui eu tenho a vantagem de ter o Apple Arcade que eu assino, então é legal. Aqui eu também tenho esse alto-falante que não fica
sendo obstruído, eu não preciso virar a câmera nem nada parecido, que é a mesma coisa que acontece no aparelho da Samsung, só está numa posição não tão agradável o Ultra, tá? Que fica na posição aqui inferior. Som estéreo, bom para jogar, mas vou ser sincero, com relação a tamanho de tela, de campo visual, ó, não tem muito o que discutir, né, gente? O aparelho da Samsung entrega uma experiência melhor, não tem essa pílula que muitas vezes come informação, come alguma coisa importante do jogo, só tem a bolinha aqui e a tela é muito mais ampla. Então, no final das contas, para jogar, apesar do desempenho da Apple ser impecável em qualquer jogo, aqui no da Samsung, além de ter um desempenho impecável também nos jogos mais recentes, tranquilo, eu jogo com tudo no máximo, eu tenho a vantagem de ter uma tela maior, uma área de visualização maior, é bem legal, é bem útil para muitos jogos, tá? E então, gente, assim, no final das contas, o que diferencia esses dois aparelhos? Um ponto que pode ser interessante para alguns usuários, por exemplo, aqui, se eu tiver, por exemplo, com o LumaFusion em segundo plano, renderizando, eu posso fazer outra coisa que aquele trabalho ele vai continuar sendo feito. Aqui eu não consigo. Ele vai fazer super rápido? Vai. Vai entregar uma qualidade até um LumaFusion mais completo do que o LumaFusion do Android? Sim, neste momento, a gravação desse vídeo, sim. Mas se eu for fazer outra coisa, ele vai derrubar esse processo. Tá? Muitas vezes eu estou fazendo o upload de alguma coisa, por exemplo, se eu sair desse upload, né, deixo fazendo, vou abrir alguma outra coisa, esse processo foi interrompido. Então, na questão de multitarefa, é meio complicado na Apple, porque muitas vezes você tem esse problema. Outro ponto, neste aparelho aqui, se eu tiver com um SSD, ou se eu tiver com um leitor de cartão de memória, ou com algum acessório que funcione com a USB tipo C, nesse aparelho da Samsung eu consigo utilizar. Inclusive tem o modo DeX, né, que eu consigo espelhar no monitor, eu consigo fazer isso aqui virar um mini computador, tá? Inclusive com ambiente de trabalho, quem conhece sabe do que eu estou falando. Enquanto aqui nós temos aquela conexão padrão da Apple, a Lightning, que não dá nenhuma dessas possibilidades de forma decente. Então é um pouco complicado aqui, porque você acaba ficando com algumas limitações. Pensando, por exemplo, só citar um exemplo, numa viagem, qual aparelho é mais interessante de levar? Eu gosto da estabilidade do iPhone. Ele talvez seja até um pouco mais estável, os aplicativos são melhor acabados, parece que tem uma consistência melhor, tá? Até porque o processo de publicação aqui, ó, depende de aprovação de uma equipe que vai analisar o aplicativo e ver se todos os itens estão sendo cumpridos. Aqui você sobe e pronto, tá? Então, aqui é mais frouxo, no Android é um pouco mais frouxo esse processo, então muitas vezes acabam ocorrendo mais erros, mais problemas nos aplicativos. Então, realmente, o aplicativo é mais redondo aqui. Mas se você tiver como único aparelho o Android, e tiver, por exemplo, com uma câmera fotográfica, ou chega no hotel, você precisa fazer alguma coisa, quer levar um teclado e um mouse, você vai ter muito mais possibilidades de uso com o Android do que um iPhone. Por mais que eu goste do iPhone, não tem jeito, né, gente? É isso, é assim que funciona. E muitas vezes, se você for ver, né, por outro lado, se você trabalha com rede social, principalmente com Instagram, aqui você vai ter melhores stories, por exemplo, você vai ter uma qualidade muito melhor nos arquivos que você sobe, ele vai ficar muito mais bonito, apesar das duas câmeras serem equivalentes, tá? Então, tudo é uma questão de necessidade e gosto de cada um. Para quem eu recomendo o iPhone? Para quem trabalha com rede social, seja qual for, mas especialmente Instagram, você vai ter resultados muito melhores aqui. Para quem está inserido no ecossistema da Apple, então se você já tem um Apple Watch, se você tem um Mac, tem um iPad, é muito mais interessante você usar um dispositivo da Apple, porque você vai ter uma integração muito maior. Exemplo, para você transferir um arquivo, transfere pelo ar, tranquilo, muito mais rápido. Se você começa um documento aqui, você pode terminar ele no computador ou no tablet e vice-versa. Então aqui você vai ter muito
mais possibilidades por conta dessa integração. Agora, se você usa um PC com Windows, aí, obviamente, o aparelho da Samsung vai ser muito melhor, porque ele vai fazer estas mesmas coisas de uma forma, vez ou outra, né, não tão nativa, vez ou outra você vai ter que instalar alguma coisa, mas você vai conseguir fazer basicamente o que você faria no iPhone, o que eu citei aqui, né? Você vai ter uma integração muito maior. Então tudo depende do uso. Aqui, se você já está inserido no meio, já tem outros dispositivos Android ou trabalha com redes sociais, especialmente Instagram, o iPhone é a melhor pedida. Agora, para o resto das pessoas, né, que não usam Mac, não usam nada da Apple e também não tem essa necessidade toda de trabalhar com redes sociais, dá para usar aqui numa boa. Não quer dizer, isso gostaria de deixar bem claro, que sai tão pior assim um Stories ou um arquivo que você sobe aqui. Claro, tem diferença, claro, aqui tem mais qualidade, mas não é uma diferença que vai matar ninguém, entendeu, gente? Então, não é tudo isso também. Claro, é melhor, tá? É notável, mas aqui fica ruim? Não fica ruim. Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? Não é nenhuma coisa exagerada e aqui você acaba tendo outras possibilidades de uso, tá? Então, eu acho que é isso, a gente sempre tem que colocar na balança o nosso perfil de usuário e, na minha opinião, vou ser muito sincero, não temos aqui vencedores ou perdedores. Os dois aparelhos são muito bons, o que vai definir, eu acho que é o gosto e a necessidade de cada um. Bom, pessoal, então é isso, vale uma avaliação bem criteriosa, bem cautelosa e claro, né, você tem R$ 1.000 de diferença na compra, então tem que também colocar isso na balança, porque dinheiro não nasce em árvore, então tem que pensar muito bem, mas na minha opinião, que eu uso os dois sistemas e gosto dos dois sistemas e não tenho preconceito com nenhum sistema operacional, seja no computador ou no celular, eu acho que dá para aproveitar muito cada um deles. Cada um deles tem algumas coisas que são mais legais, outras que são um pouco menos legais. Por exemplo, sistema de notificação. Eu gosto mais de como o Android apresenta as notificações do que como o iPhone apresenta as notificações. Então tem alguns detalhes que você pode gostar mais de um ou do outro, mas não quer dizer que você fez uma escolha errada e que o que você, né, o Android é muito melhor do que o iPhone ou o iPhone é muito superior. Isso, eu acho que há uns anos atrás até poderia ser mais verdade, mas hoje, principalmente quando você fala do intermediário premium ou vamos direto, né, no topo, quando você fala de top de linha, contra top de linha, né, um iPhone 14 Pro ou Pro Max contra um S23, 23 Plus, principalmente Plus e o Ultra, você está confrontando ali gigantes. Todos são muito bons, têm um acabamento impecável, entregam uma performance de gente grande e não vão ficar travando, não vão dar problema, daqui a um ano vai estar ruim. Não vai dar problema, gente. Então, não temos nenhuma escolha errada nesses dois, tá bom? Então é isso. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.